Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, partimos a nossa reflexão da segunda leitura desta Santa Missa, São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 49. O primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Quem é o primeiro Adão? O Adão bíblico, do jardim do Éden, primeiro homem. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Quando Paulo coloca que Jesus é o segundo Adão, ele está mostrando que com a vinda de Cristo, Deus recria a humanidade. Por isso que nós somos dominicais, por isso que o domingo é o dia do Senhor, é o chamado oitavo dia, ou o primeiro grande dia, que é a mesma coisa. Quando eu falo que é o primeiro dia, é o primeiro dia da nova criação. Quando eu digo o oitavo dia, é o dia da ressurreição. Deus cria o mundo em 6 dias, descansa no 7º e o recria no 8º, o domingo pascal. Hoje tivemos aqui no santuário pela manhã a celebração do batismo, e nós temos aqui à minha direita, à esquerda de vocês, a pia batismal, que é um bojo. Ela lembra o útero da igreja, e através da água batismal vai gerando outros filhos. E liturgicamente, aquele bojo, como é o nosso, ele tem 8 lados, lembrando os 6 dias da criação, o 7º dia do descanso e o 8º dia da nova criação. A segunda leitura vai dizer no versículo 49: e como já refletimos, passado, a imagem do homem terrestre, assim também, futuro, refletiremos a imagem do homem celeste. Homem terrestre, primeiro Adão. Homem celeste, segundo Adão, Jesus Cristo. Aqui nós temos, meus irmãos, 2 modos de vida: o modo adâmico e o modo de Cristo. Quando eu falo de Adão, eu estou falando das coisas da terra. Quando eu falo de Jesus Cristo, o novo Adão, eu estou falando das coisas do céu. Quando eu falo de Adão, eu estou falando de uma vida ordinária, ou uma vida de rotina, uma vida natural. Quando eu falo de Jesus Cristo, eu estou falando de uma vida extraordinária e sobrenatural. Nós não estamos mais, meus irmãos, no legado de Adão. Nós estamos no legado de Cristo. Nós não somos mais filhos de Eva. Nós somos filhos de Maria Santíssima. Nós estamos em Cristo com Maria, e não na estirpe de Adão e de Eva. Esta leitura, a segunda leitura, aponta para esta vida extraordinária que o Cristo nos pede. E quando eu falo aqui, meus irmãos, extraordinária, não é uma vida impossível de viver e tampouco difícil. É uma vida que vai além do natural, vai além da força, porque requer esforço, uma força extra. E isso é nos dado pela graça. Isso é nos dado pela vida de oração, isso é nos dado pela mesa da Eucaristia, isso é nos dado pela pregação da palavra, e isso é nos dado pelos sacramentos da igreja, isso é nos dado pela devoção mariana, isso é nos dado pela proteção do anjo da guarda, isso é nos dado pela intercessão dos anjos e santos de Deus. Não há desculpas para não passarmos da vida natural para a vida sobrenatural.
da vida ordinária para a vida extraordinária. Como vive uma pessoa numa vida natural e ordinária? Quando eu falo ordinária, é aquela vida de rotina. A pessoa vive assim: quem me ama, eu amo. Quem gosta de mim, eu também gosto. Quem não gosta de mim, eu também não gosto. Quem me faz o mal, eu também faço o mal. Quem sorri para mim, eu sorrio. Quem me bate, apanha. É o doma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Isso é Adão. Quem vive uma vida natural e uma pessoa passa a perna em você, fala mal de você, tenta estragar seu casamento, puxar o seu tapete no seu trabalho, o homem natural, ele tenta vingança. Ele vai guardando aquela pessoa e diz: a sua hora vai chegar. Você me fez mal hoje, terá a hora do troco. Isto é uma vida ordinária, uma vida natural, porque o ser humano é uma criatura decaída. Não pense, meus irmãos, que nós somos anjos. Nós somos seres decaídos. Nós caímos no pecado e herdamos esta herança de Adão. A nossa luta é contra o natural, porque eu quero o sobrenatural. A nossa luta é contra o ordinário, porque eu quero o extraordinário. Mas nós temos muito mais facilidade de viver no plano natural, com as nossas amizades, com as nossas inimizades, com as nossas brigas, com as nossas vinganças e com a nossa linguinha quente. Isso é próprio nosso, mas nós devemos lutar contra isso. Essa semana, graças a Deus, consegui fazer algum tempo de exercício, e lá na academia, sofrendo, que a gente sofre, um instrutor falava comigo: padre, o senhor está indo contra a natureza, porque a natureza do ser humano é gastar pouca energia. O nosso desejo é sofá, é cama, é dormir, é não gastar energia. O ser humano, ele quer poupar energia, é não ter muito músculo, porque quanto mais músculo, mais energia o ser humano gasta. Então ele quer isso. O senhor está fazendo algo contrário à natureza, se esforçando numa vida que vai te trazer mais saúde. Ou seja, existe a vida que o meu corpo quer, mas existe a vida que ele precisa e que eu posso dar. Existe a maneira como você está, e existe a maneira como você gostaria de ser. Então é preciso passar de uma para outra e não se contentar com coisas fáceis. Jesus não nos pede coisas fáceis, mas Ele nos pede coisas possíveis por causa dEle. Olhando, olho por olho, dente por dente. Mas quando você olha para Jesus, quando você coloca a lente de Cristo, quem fala isso maravilhosamente é o cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa. Ele diz que o homem adâmico, ele olha assim para o mundo, ó. O cristão, ele tem a lente. Qual que é a lente? Os valores de Cristo. Sem Cristo, eu e você vamos resolver do nosso jeito. Quando você coloca a lente de Cristo, entre você e eu, temos os valores do Evangelho. Aí eu já não ajo mais no plano natural, eu tenho que agir no plano sobrenatural. Alguém me fez mal, alguém me amaldiçoou, alguém puxou o meu tapete, alguém me fez chorar. Eu não vou agir com ele no modo ordinário, eu vou agir no modo extraordinário. Por causa da pessoa? Por causa do nosso inimigo? Não, por causa de nosso Senhor.
Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, estava com uma espátula raspando a perna de um leproso, tirando todas aquelas escaras, aquelas peles, sangue, pus. Passou uma pessoa, olhou para a Madre Teresa e disse assim: ah, Teresa, eu não faria isso nem por 1 milhão. E Teresa, sorrindo, respondeu: nem eu, nem eu. Ela fazia por causa do Senhor. Na década de 90, um médico de São Paulo teve a sua filha morta depois de um estupro. Ele estava no centro cirúrgico tirando a bala de um rapaz que fora alvejado pela polícia. E durante a cirurgia o chamou, a filha dele era a moça que tinha sido morta depois de um estupro. E foi informado que o autor tinha sido baleado. E quando mostram a foto, quem era? O rapaz que ele estava operando. Ele respira fundo, entra para a sala de cirurgia, faz a operação, salva o rapaz e depois vai chorar com a família. E eles perguntavam: como que você conseguiu, sabendo que era o algoz da sua filha? Ele disse: primeiro que eu sou cristão, eu estou em outro plano, e para que eu conseguisse separar aquele homem de um paciente, todas as vezes que eu olhava para o rosto dele, eu via o rosto de Cristo. Eu não salvei aquele homem porque ele merecia, porque o que ele merecia era morrer, mas eu salvei aquele homem não por causa dele, mas por causa do Deus que eu sirvo. Uma vida natural, o que a gente faria com um homem desse? Numa vida ordinária, o que um cara desse merece? Pelo menos ser operado sem anestesia, né? Mas o médico olhou para aquele cara e ele não foi para o lado ordinário, ele foi para o lado extraordinário. Ele não estava no seu lado natural, ele estava no sobrenatural. A segunda leitura fala muito disso. Olha como você está vivendo. Se você está vivendo como o primeiro Adão ou como o segundo Adão. Você está vivendo como aquele que decaído ou como Jesus Cristo que nos eleva. E no Evangelho, Jesus vai mostrar 2 estilos de vida: um estilo extraordinário, um estilo ordinário, um estilo sobrenatural e um estilo natural, um estilo que busca a santidade, outro que busca a vingança. A vós que me escutais. Quem veio à missa semana passada e prestou atenção, você viu que no Evangelho Jesus por 3 vezes disse: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Agora ele olha para nós e diz: a vós que me escutais. Jesus não está pregando para quem não crê, Jesus não está falando para quem não reza, Jesus não está falando para quem não está aqui. Há muitas pessoas que escolheram uma vida natural, uma vida ordinária, uma vida baseada na carne. Nós que estamos aqui, o que se entende? Nós estamos procurando uma vida sobrenatural. Então a palavra de Cristo é para nós, não é para todos. Aqui Jesus é muito claro: a vós que me escutais. Tem gente que não quer escutá-lo, nós queremos escutá-lo. E ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Diga para quem está do seu lado: ame o seu inimigo. Você viu a cara de alegria da pessoa? Você viu a satisfação? Ame o seu inimigo. O problema, meus irmãos,
é que nós, latino-americanos, brasileiros e mineiros, aqui eu estou celebrando para o Brasil todo, né? Tem gente de vários estados, mas convenhamos comigo, Minas tem um sabor especial. Eu amo os estados todos aí que eu tenho viajado, mas o mineiro, além das pessoas gostarem muito, eu gosto muito de ser mineiro, porque o mineiro, você conheceu o cara agora, você já toma café, já come pão de queijo, já chama para casa, já leva ele é afetuoso, e nós gostamos de fazer amizade, e nós não gostamos de inimigos. Nós mineiros somos vistos pelos paulistas, pelos cariocas, como muito calado e desconfiado. Eles falam, o mineiro, ele é calado e desconfiado, mas quando você conquista o coração, não tem gente melhor para lidar. O mineirinho é meio, come pelas beiradas, né? Só que nós gostamos de mesa, por isso que eu tenho o costume aqui no santuário, algumas famílias não gostam, mas eu preciso fazer. Quando eu vou visitar os doentes, eu falo com a secretária, marque o café para a última, porque aí eu já tomo o lanche lá. Quando eu não avisava, eram 6 casas e 6 mesas de mineiro para café. E você sabe como que é a mesa do mineiro para café? Você sabe como que é a mesa que eles preparam para padre tomar café? Eu acho que o mundo está acabando. E eu tinha que comer, eu falei, não dou conta de comer tanta coisa, então eu deixo a última bênção para quem quer oferecer o café. A gente gosta de mesa, a gente gosta de conversar com os amigos, não é? Durante o cerco de Jericó, eu tive a grata alegria de ter algumas famílias que acolheram os pregadores. Como foi boa aquelas noites, a gente conversando ao redor da mesa, com coisa gostosa, a família feliz. A gente gosta disso, a gente gosta de visitar o outro, a gente gosta de receber visita, a gente gosta de sair junto. Quem se ama, vamos ver um filme junto, vamos passear junto, vamos para o sítio junto, vai lá em casa, só depois que você não aparece. É assim ou não é? Então quando a gente escuta Jesus dizendo assim, amai os vossos inimigos, o que você pensa? Que você vai ter que tratar o inimigo como você trata o amigo. Aí, meu filho, me desculpe, mas é dose para leão. Oi, pai, então eu vou começar a ter que sair com meu inimigo? Eu vou ter que levar meu inimigo para tomar café? Eu vou ter que ir para a praia com meu inimigo? Eu vou ter que beijar meu inimigo? Não é isso, não é isso, porque para nós, amor é relacionamento. Quando Jesus fala amar os inimigos, é uma decisão sobrenatural que não envolve intimidade. Qual que é aquela placa que eu adoro, que fica atrás daqueles grandes caminhões? O que está escrito? Para evitar acidente. Para os inimigos, coloca essa placa: mantenha distância. Como está na primeira leitura, Davi estava na tenda de Saul. Saul era inimigo de Davi, já foram muito amigos, né? Era um em carne. Mas Davi começou a conquistar o povo. Davi se mostrou mais eficaz na batalha. Um dia, num banquete, Saul pega uma lança e joga em Davi. Graças a Deus, a lança pegou na parede. Davi disse: esse rio não dá para peixe, não dá para eu viver com esse cara, ele quer me matar. E daí para frente, Saul procurava matar Davi. A leitura que nós escutamos, Deus coloca Saul aos pés de Davi. Saul está com 3.000 homens e com seu general Abner dormindo, e Deus colocou um sono profundo. Davi com seu amigo Abissai, eles entram na tenda de Saul.
Saul está dormindo, na cabeça de Saul está a lança e uma bilha d'água. Abissai vai dizer para Davi: Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos, permita que com essa lança eu crave no chão. Eu não preciso de 2 golpes, Davi, um golpe só eu resolvo o problema. O que Abissai queria? Vingança, uma vida ordinária, natural. O que é o natural? Destruir meus inimigos. Se ele quer me matar e eu estou com ele dormindo, então eu vou matar, porque se eu não mato ele me mata. Isso é natural. Só que Davi disse: não o mates. Estou no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Não o mates, pois quem poderá estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar sem punição? Ele pega a lança, pega a bilha d'água e sai do acampamento. Aqui está escrito no versículo 13: Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte e de longe. Davi era bom, mas não era bobo, né? Ele sabe com o que ele está mexendo. Inimigo tem que manter distância. Então Davi, longe de Saul, ele sobe no alto monte e levanta a lança. E ele vai gritar: Saul! Alguém fala, o Abner. Abner vai dizer: é Davi. Saul, com todo ódio: traga minha lança. Todo mundo: cadê a lança? Cadê a lança? Davi falou: está aqui, ó. Enquanto você dormia, eu entrei na sua tenda. Eu podia ter te cravado no chão e você nem veria, mas eu não fiz. Eu poderia ter te feito mal e eu não fiz. Mande um soldado seu pegar a lança aqui. É para te provar, Saul, você quer o meu mal, mas eu não te quero mal. Abissai queria vingança. Davi estava num plano sobrenatural, de longe, mas ele conseguiu amar o seu inimigo, que era Saul. E minha pergunta é: Davi, por amar Saul, os dois passeavam juntos? Não. Um dormia na casa do outro? Não. Os dois tomavam vinho juntos? Não. Os dois passeavam juntos? Não. Tinham um relacionamento? Não. Como que eu posso amar o meu inimigo? Você, se tiver inimigos, pessoas que não gostem de você, como que a gente ama essas pessoas? Ô padre, o que a gente precisa para ter inimigo? Nascer. Meu filho, o mundo está complicado. Você nasceu, sabe o que você nasceu? Já tem gente que não gosta de você. E segundo, se você quer ter inimigos, seja adepto da verdade. Você começou a falar a verdade, os inimigos, eles se multiplicam. Como eu posso amar essas pessoas? Como eu posso amar aquele que me odeia, aquele que me amaldiçoa e aquele que me calunia? Atitudes naturais, ordinárias. Como que eu posso ter para com essa pessoa uma atitude sobrenatural, uma atitude extraordinária? Jesus responde 3 atitudes que nós devemos ter. Pegue o folhetinho que você tem nas mãos, nós vamos ler juntos para você guardar, e você de casa, marque aí na sua Bíblia. Eu estou em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. No início do Evangelho: a vós que me escutais, eu digo, todos, amai os vossos inimigos. Repitamos: amai os vossos inimigos. Aqui eu coloco uma pergunta: como? Jesus responde dessas 3 maneiras. Primeira,
fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Segundo, Bendizei os que vos amaldiçoam. bendizei quem vos amaldiçoam. Terceiro, Rezai por aqueles que vos caluniam. resumidamente, como que eu amo meus inimigos? Podendo fazer o mal, não fazê-lo, fazer o bem. Não falar mal da pessoa e rezar por ela. Simples assim. Só isso. Você não precisa conviver com o seu inimigo para amá-lo. Mas se você não fizer mal a ele, se você não falar mal dele, e se você rezar por ele, você está amando os seus inimigos, ou o seu inimigo, ou a sua inimiga. Não importa o que esta pessoa está fazendo para você, importa o que você está fazendo por ela. Por causa dela? Não, por causa de nosso Senhor. Versículo 31. Se você ama somente quem te ama, que recompensa você merece? Se você faz o bem para quem te faz o bem, que recompensa você merece? Se você empresta somente para quem você espera receber, que recompensa? Gente, isso é o natural é assim. Eu amo quem me ama, eu faço o bem para quem me faz o bem, e eu empresto para quem tem também alguma coisa para me emprestar. Isso é a vida natural, as pessoas vivem assim. Só que Jesus quer que nós tenhamos uma vida sobrenatural, por causa dele. Tem aquela música bonita: só por ti, Jesus, conhece, né? Quero me consumir como vela que queima no altar, só por ti. Se não for por Jesus, meu filho, prepara, a nossa vida vai ser uma brigaiada, uma cachorrada. É vingança para um lado, é vingança para o outro, é facada, é chute, é rabo de arraia, é tiro, é uma confusão. Mas quando você está numa vida sobrenatural, você vai dizer: não, quem age assim é Adão, eu estou com Cristo, porque eu quero receber esta grande recompensa. A pessoa que não faz o mal podendo fazer, que não fala mal podendo falar, e que reza para a pessoa ao invés de amaldiçoar, a sua recompensa será grande. E diga alto: eu quero de Jesus a grande recompensa. Eu quero de Jesus a grande recompensa. Saul falou para os seus soldados: quem matar Davi ganhará uma grande recompensa. Jesus fala para nós: quem amar os inimigos ganhará uma grande recompensa. Imagina você chegar no reino dos céus e ter lá para você uma grande recompensa. Aí os invejosos vão dizer assim: por que você ganhou tudo isso aí? Você vai falar: porque eu podia ter feito mal e não fiz, eu podia ter falado mal e não falei, eu podia ter amaldiçoado e eu rezei. Está aqui a recompensa de Cristo para mim. Você viveu uma vida natural, não está ganhando nada. Eu vivi uma vida sobrenatural, estou ganhando tudo. Lá embaixo era bobo, aqui em cima eu sou santo. Decisão. Amar aqui neste texto lucano não é sentimento, mas é uma decisão por Jesus. Atitude concreta, e com isso finalizamos. Pense nos seus inimigos. E uma coisa importante, viu, gente? Tenha inimigo, mas não seja inimigo. Um dia uma pessoa, linguinha quente, falou comigo assim: padre, eu estava lendo a Bíblia e eu tomei posse da palavra. Falei: que palavra? 5.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Meu filho, cuidado, que na vida de muita gente está no meio dos 5.000, viu?
Porque a questão não é só você rezar pelos inimigos, é você não ser inimigo de ninguém. Que você tem inimigos, paciência, mas que você seja inimigo, penitência. Primeiro, pense nas pessoas que não gostam de você, nas pessoas que querem ver você triste, pessoas que puxaram o seu tapete, traíram a sua confiança, tomam café com seu nome, podendo fazer o mal a elas, não faça. Podendo fazer o bem, faça. Por causa dela, não, ela não merece. É por causa de Jesus. Fazendo por ela, você faz por ele. Segundo, não fale mal desta pessoa mais. A psicologia nos ensina que faz bem para o nosso ego falar mal de quem nos fez mal para aqueles que nos querem bem. Deu para entender? A gente se sente bem falando mal de quem nos faz mal para aqueles que nos querem bem. Isso acalenta. E eu não estou aqui, meus irmãos, falando de desabafo, falando que você está contando o que a pessoa te fez. Isso é necessário, senão você fica sofrendo sozinho, daqui a pouco você está com uma doença psicossomática aí. Eu estou falando em falar mal. O falar mal traz um desejo de vingança. Se você quer ser curado por Cristo, não mantenha o fogo aceso. A gente não apaga fogo jogando gasolina, não. Quando você fica falando mal da pessoa e fala mal, e fala mal, e fala mal, a ferida só vai abrindo. Então, fale para Deus, reze por ela. Não fique falando mal dela, não. Quando você não fala da pessoa, você pode até rezar para Deus: oh meu Deus, que essa pessoa fale de mim o tanto que eu falo dela, que essa pessoa lembre de mim o tanto que eu lembro dela. Essa pessoa não vai nem lembrar que você existe, nem lembra dela mais. Segunda coisa que a gente precisa fazer para amar os inimigos: não ficar detonando a pessoa, não ficar falando mal. Ô padre, mas essa pessoa fica falando mal de mim, ela vai receber a recompensa dela. Você está plantando a sua. Não fale mal por causa da pessoa. Não, meu filho, que se for por causa dela, você vai descer a língua nela mesmo. Você não vai falar mal por causa do Senhor. E por último, reze por ela, todo dia, nem que seja uma Ave Maria. E eu vou te ensinar como que funciona. No início, você vai pensar assim: eu vou rezar agora uma Ave Maria para o meu inimigo. Você vai se notar isso. Só de você falar, eu vou rezar uma Ave Maria para o meu inimigo, vem a abrição de boca. Pesado. Aí você reza: Ave Maria, Ave Maria que demora, Santa Maria, para o meu inimigo. Mas vai rezando, vai rezando. A oração, ela começa aqui, ó, mas ela vai descendo. E quando você ver, você estará rezando para a pessoa daqui. E apesar de todo o mal que ela te fez, você não tem raiva dela, você tem misericórdia. Você saiu do plano natural, está no plano sobrenatural, agradando o coração de nosso Senhor. Isso é o mais importante. Meus irmãos, fica a lição para a nossa vida. Amar os nossos inimigos é não fazer mal, não falar mal e não desejar o mal. Não fazer, não falar, não desejar. Atitudes positivas: fazer o bem, se puder, destacar elogios, rezar pela pessoa. Um exercício que ajuda aqueles que desejam: contemple o crucifixo. Quando alguém te fizer muito mal, alguém te fizer chorar,
alguém acabar com a sua paciência, alguém te fizer raiva, não há nada melhor do que você rezar perante o crucifixo. Coloque aí para o pessoal de casa, crucifixo. Aí você olha para Jesus crucificado, o segundo Adão, e você diz para ele assim: Senhor Jesus, o Senhor teria um machucado a menos se eu não tivesse cometido um pecado a mais. E o Senhor não me dá o que eu mereço. Eu mereço estar aí pregado, mas o Senhor morreu no meu lugar. Eu agradeço todo o teu amor por mim. Aí você pensa no que o seu pecado fez com Jesus. Aí você olha o que a pessoa fez com você. O que você fez com Jesus foi pior, e Ele te perdoou. Por que você não vai perdoar o seu irmão? Lembra daquele caso de dois homens que deviam? Um devia uma grande quantia a um que devia uma pequena quantia ao rei. Aquele que devia muito foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar quem devia pouco. Qual é o rei que nos perdoa? Jesus. Qual é a pequena quantia que eu não consigo perdoar? As atitudes dos meus inimigos. E como que termina o evangelho? Este cara é amarrado e jogado na prisão, vai ficar aí até pagar o último tostão. Não saiu nunca mais, era uma dívida impagável. Me respondam, meus irmãos, como que eu vou pagar? Como que você vai pagar o que Jesus fez por nós? E recebam a palavra, viu? Se todos nós fôssemos santos, só você fosse o pecador, a história seria a mesma. Foi por você, foi por mim. Ele larga 99 e vai buscar uma que se perdeu. Jesus é misericordioso, é misericordioso. Antes da missa, eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu tenho atendido algumas pessoas. Hoje eu atendi a confissão de um acólito, né? Vou contar seus pecados não, meu filho, mas fez uma boa confissão. E depois da confissão, menino bom de Deus, a gente subia aqui para celebrar a missa. Eu falava com ele assim: a gente tem que buscar as coisas de Deus mesmo. Você pediu a confissão, o padre escutou, você está leve, recebeu o perdão. Veja como Deus nos trata. Padre, eu fiz isso. Eu te perdoo de todos os seus pecados. Deus sempre nos perdoa. Aí a pessoa faz uma coisa com a gente, eu tenho que me vingar. Saia do natural, meu filho, vá para o sobrenatural. É só olhar para Ele. Senhor, as pessoas podem me fazer o que for, ninguém vai conseguir fazer comigo o que os meus pecados fizeram contigo. Então aqui resta-me 3 atitudes: não fazer o mal, não falar mal e rezar por esta pessoa. Assim você estará amando os inimigos por causa de Jesus. Amém? Entendeu? Agora ficou melhor, né? Amar o inimigo não é ter proximidade, mas é ter para com ele uma atitude que Cristo espera de cada um de nós. Convido você a fechar os seus olhos um instante. Você que está em casa, feche os seus olhos agora. E como ninguém consegue ler o seu pensamento, traga agora à sua mente, ao seu coração, as pessoas que te fizeram mal. Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam, as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você.
e trazendo estas pessoas, nós olhamos para Cristo crucificado e nós pedimos a Jesus: ajuda-me, Senhor, com a tua graça, com teu amor ágape, amor total, amor sacrificial. Ajuda-me, Jesus, a amar os meus inimigos. Ajuda-me, Senhor, a fazer o bem para aqueles que me odeiam, e podendo, jamais fazer o mal. Ajuda-me, Senhor, a falar bem das pessoas que me amaldiçoam, e podendo, nunca falar mal. E ajuda-me, Jesus, acima de tudo, a rezar pelas pessoas que me caluniam. É por ti, só por ti. Eu quero ser cada dia mais digno desta grande recompensa de ser um filho do Altíssimo. Eu não quero gastar a minha vida com vingança, como estava presente no coração de Abissai, o desejo de matar Saul, porque este queria matar Davi. Mas Davi, podendo fazer mal, ele escolhe fazer o bem. Ele poupou a vida de Saul. Podendo falar mal de Saul, Davi falou bem. Ele é ungido. E Davi ora por Saul, pedindo a mudança do seu coração. Nós não queremos ser imagens de Adão, mas sim, numa vida sobrenatural, ter as atitudes de Jesus. Espírito Santo, dom de Deus, encha o coração de todos aqueles que recebem agora esta palavra, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para ti. Arranca do meu coração, Senhor, todo desejo de vingança, todo desejo de fazer o mal, de falar mal, de desejar o mal, e encha-me com atitudes cristãs, de paz, de verdade, de serenidade. Só por ti, Jesus, só por ti, eu quero me consumir como esta vela que queima no altar, me consumir de amor. Eu quero amar os inimigos não porque eles merecem, é porque o Senhor merece. Eu quero me consumir como esta vela, porque o Senhor merece. Eu quero fazer o bem a estas pessoas, porque o Senhor merece. Eu não quero falar mal delas por tua causa, Senhor, e por teu amor. Eu quero orar por elas, só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus, quero me consumir Como vela que queima no altar, como vela que queima no altar, me consumir de amor, me consumir de amor. Canta de novo. Canta, só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Quero me consumir. Quero
queima no altar. como vela que queima no altar. Me consumir de amor, Me consumir de amor. porque Tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, nem mesmo na dor. nem mesmo na dor, Quero seguir amando os meus inimigos, até o fim, orando por eles. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim, só por ti. Jesus. Diga, cante, só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Amar os inimigos, só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, e as pessoas que vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. O mais importante na nossa caminhada cristã, nós que procuramos uma vida de santidade, viver os valores de Cristo, ter uma vida de acordo com a palavra, é sermos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nada vai funcionar. A igreja sem o Espírito Santo é uma ONG. A missa sem o Espírito Santo é algo que se assiste, mas que não toca o coração. O ser padre sem o Espírito Santo é um peso. Os sacramentos sem o Espírito Santo são teatro. O matrimônio sem o Espírito Santo é um fardo. É o Espírito Santo que nos dá as cores da graça. É o Espírito Santo que conserva no nosso coração o ardor, o amor e o entusiasmo para com as coisas de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura de Atos dos Apóstolos a pessoa simpática de Filipe. Ele vai até a Samaria anunciar Jesus Cristo. Filipe hoje sou eu, Filipe hoje é você. Cabe-nos descobrir qual é a Samaria que Deus quer que anunciemos o Cristo. Talvez a sua Samaria é a sua família. Talvez a sua Samaria é o seu marido, cabeça dura. Talvez a sua Samaria seja os seus filhos que se afastaram da fé.
Talvez a sua Samaria é o ambiente onde você trabalha. Talvez a sua Samaria é a sua sala de faculdade, é a sua escola. Eu não sei. O que eu sei é que onde nós estamos, não estamos por acaso. Filipe não foi parar na Samaria por acaso, e você não está onde está, mora onde mora, faz o que faz por acaso. Deus vai nos dar oportunidade de anunciarmos Jesus Cristo. Primeiro vem o anúncio de Jesus Cristo, e Filipe nos ensina as 3 melhores maneiras de propagar o Evangelho. A primeira é pela palavra, pelo anúncio, pela pregação. A segunda é pela vida, pela atitude, pelas nossas escolhas, pela nossa postura, pelo testemunho da vida. Terceiro, pela alegria, pelo entusiasmo, pessoas cheias de vida. Nós vemos essas 3 partes com clareza na primeira leitura, Atos 8, no versículo 6, as multidões seguiam com atenção o que o Filipe dizia, pregação. Viam os milagres que ele fazia, atitude. Era grande alegria naquela cidade, entusiasmo. Pregue com a boca, pregue com a vida, mas pregue com alegria. A alegria atrai. A alegria deveria ser o cartão de visita de todo cristão católico. No Evangelho de Mateus, quando Jesus ressuscita, o evangelho lido este ano na missa da Páscoa, ele aparece para as santas mulheres, Madalena, e ele vai dizer uma palavra apenas. Ele poderia dizer tantas coisas: não temais, perdoais, eu ressuscitei. Não, a hora que ele aparece para as mulheres, ele vai dizer: alegrai-vos, alegrai-vos. Elas caem por terra. Madalena, no evangelho de Mateus, ele se deixa tocar, não é? Quando o evangelho de João, ele fala para não me toque, não me tangere, não me toque. Mas no evangelho de Mateus, ele se deixa tocar. Então a mulher se ajoelha, abraça os pés de Jesus, o adora e reconhece que ele está ali vivo. Ela se aproxima, ela se ajoelha, ela o abraça. Isso é sinônimo de uma pessoa alegre. Uma pessoa feliz, ela vai se aproximar de Deus, ela vai adorar a Deus, ela quer um Deus próximo. E depois da pregação de Filipe, eles oraram, porque chegou Pedro e João. Aqui tem o embrião do sacramento da crisma. Eles já eram batizados, mas receberam o Espírito por imposição das mãos dos discípulos. Por isso que é normal na igreja que o batismo seja administrado pelo padre. E é normal e querido que a crisma seja presidida pelo bispo, porque o batismo é a porta do sacramento e a crisma, confirmação do mesmo. Nós ouvimos na leitura isso, eles já eram batizados, mas chegando Pedro e João, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. João e Pedro poderiam ter ido lá para levar várias coisas. Nós trouxemos cesta básica. Nós trouxemos brinquedo para as crianças. Nós trouxemos presentes. Nós trouxemos uísque. Podia levar tanta coisa. Não, eles vão levar uma coisa, que é o essencial na nossa vida espiritual: o Espírito Santo. O que Pedro e João oraram para que aqueles da Samaria recebessem? O Espírito Santo. Quando Gabriel anuncia a Maria que ela será mãe do Salvador, ele vai dizer para ela: alegra-te, ó cheia de graça, o Espírito virá sobre ti. Olha aí, o Espírito sempre tem a ver com alegria, né? Alegra-te, Maria, o Espírito virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá.
Jesus vai dizer posteriormente: eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa grata, uma pessoa que não reclama da vida, uma pessoa que não fala mal dos outros, que não tem veneno na língua, que não faz comentários depreciativos. É por isso que o salmo que nós escutamos vai dizer: aclamai o Senhor, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. As pessoas escutam, mas parece que tem cera no ouvido e escuta errado, né? Não é reclamai, é aclamai. Parece que as pessoas escutam reclamai ao Senhor. O pessoal reclama de tudo. Está chovendo, reclama, está quente, reclama, está frio, reclama da família, reclama do trabalho, e reclama de tudo. E nós não entendemos que a reclamação afasta a graça de Deus. Reclamar não é uma atitude puramente antropológica. Reclamar não é algo apenas humano. Tange a nossa espiritualidade, toca o nosso relacionamento com Deus. Dificilmente uma pessoa que reclama é uma pessoa abençoada. Dificilmente uma pessoa que reclama é uma pessoa agraciada. E Nossa Senhora sabia disso. Olhemos para a mãe de nosso Senhor. Depois do anúncio, depois da viagem cansativa, difícil, calorenta para a casa de Isabel, Maria vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Quem agradece não padece. Quando se agradece, a graça desce. Quando se agradece, a graça desce. O Salmo fala sobre isso. Dizei a Deus: como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor. Louvor, gratidão, não é reclamação. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar Ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Aqui é o êxodo, né? Saída do Egito para a terra prometida. Exultemos de alegria no Senhor. Olha aí, exultemos de alegria no Senhor. Gratidão e alegria no Senhor. Exultação, somente quem é grato. Alegria, quem está cheio do Espírito Santo no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Aí ó, a linguinha aí, ó o veneninho aí. Quando alguém chega perto de você e diz assim: você sabe da última? Gente, a última é coisa boa. Quem te chama para te contar a última, vai falar bem de alguém? Vai contar uma coisa boa? Nunca. Oh, mas olha o salmo como é bonito. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vem cá, quero te contar uma coisa no pé do seu ouvido. Está lá na hora do intervalo do seu trabalho, daquela turminha reunida. Vem cá, eu vou falar uma coisa com vocês. O que o salmo pede? Todos vós que a Deus temeis. Só os que a Deus temem, né? Porque quem não teme a Deus vive como o diabo gosta. Aqui as pessoas que temem a Deus, é o primeiro degrau da efusão do Espírito Santo. É o dom do santo temor, o temor a Deus. Sem temor a Deus não se agrada a Deus. Sem temor a Deus não se recebe os outros dons. Como se fosse uma escadinha de 7 degraus para você chegar no dom maior. E qual seria o dom maior? Você sabe qual é o dom maior? Vocês não sabem nem o menor, né, gente? Que tirar do maior. O maior é a sabedoria. A sabedoria. Sabedoria de Salomão. Não me dê, Senhor, exército, mulher, bebida nem poder. Dá-me sabedoria
para conduzir o teu povo. E Deus gostou. Olha, como não pediste a morte dos teus inimigos, como não pediste riqueza, nem exército, nem poder, mas pediste sabedoria, eu te darei sabedoria. Não haverá ninguém mais sábio depois de ti, e ninguém foi mais sábio antes de ti, e junto com a sabedoria eu vos darei tudo. Se a sabedoria é o dom excelso, qual que é o primeiro? O temor a Deus. O que é temer a Deus? É não entristecer a Deus, é fugir do pecado, é não ter uma vida viciosa, mas uma vida virtuosa, é procurar a conversão e não a perversão. Vós que a Deus temeis, vinde escutar. O que você vai nos contar, hein? Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. É isso que nós devemos contar para as pessoas: o bem que Deus me fez, o bem que Deus já realizou, o bem que Deus realiza e o bem que Deus realizará. Meus irmãos, depois da nossa morte, nós vamos entender muita coisa. E dessas muitas coisas que nós vamos entender depois que morrermos, nós vamos ficar abismados com a proteção de Deus na nossa vida. O quanto Deus cuidou de nós, o quanto Deus tirou da sua vida sofrimento, queda, sangramento, morte. Porque as coisas que nós vivemos estão longe daquilo que nós viveremos se não fosse Deus na sua providência. Vou contar o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração, não rejeitou o meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Olha que maravilha! Não rejeitou a minha oração, não rejeitou o meu clamor, nem afastou de longe de mim o seu amor. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Cristo, ou ele passa pelo amor, ou não é relacionamento, é religiosidade. E quem tem religiosidade troca com facilidade de religião. Hoje está numa, amanhã dá noutra, aí não agradou também, ele pula para outra, aí chega uma hora, quer saber, eu sou sem religião, porque nenhuma está me agradando, porque ele tem religiosidade, ele não tem relacionamento, ele não tem amor à palavra, amor a Jesus Cristo, porque o amor me faz permanecer. O amor a Deus, ele renova não apenas a minha fé, mas a minha palavra, o meu pensar, o meu agir. São Pedro, na segunda leitura, vai dizer: santificai em vossos corações o Senhor Jesus. Olha, tudo está falando de amor hoje. O coração é o lugar onde Deus habita. O coração se revela pela boca. Cuidado, meus irmãos, as pessoas não gostam de escutar essas coisas, mas não foi eu que disse, né? Não fui eu quem disse. Jesus disse: se conhece um coração pela boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa que tem uma boca pornótica, pornográfica, imunda, suja, o coração dela é assim. Uma pessoa que só fala de dinheiro, de coisas materiais, de passar a perna nos outros, o coração dela é assim. Uma pessoa que fala de enganação, de jeitinho, de mentira, o coração dela é assim. E como tem gente com coração ruim por aí. Quando eu falo coração ruim, não é coração que faz maldade, é um coração que não é o coração que Deus queria para você, não é o coração que Deus sonhou para você. É por isso que eu disse agora o salmo: gratidão, louve a Deus, bendiga a Deus, fale das obras que Ele fez. Ele não afastou de você o seu amor, que quando você melhora a língua, você melhora o coração. Não sei se alguém aqui já estudou, já fez alguma coisa, já leu PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou practitioner em PNL, já fiz isso há muito tempo. Mas o que eu aprendi nesse curso lá: você quer mudar a sua vida, você quer mudar a sua história, você quer mudar a sua empresa, você quer mudar a sua família, comece mudando
o que você anda falando. Quando você muda a palavra, você muda a sua própria vida. Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, já falecido, santo, né? É venerável. Ele dizia uma coisa: a nossa palavra é criativa, porque a palavra de Deus é criadora. Bonito isso, né? Porque Deus vai criar o mundo pela palavra. Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. Se a palavra de Deus é criadora, a nossa palavra é criativa. Sem julgar A ou B, mas estando na arquibancada da vida, olhe como que as pessoas vivem. Olhe a vida da pessoa como que é. A vida de A, B, C, D. Olhe a vida de cada pessoa que você conhece como é. E eu vou dizer uma coisa sem sombra de errar, sem sombra de dúvida: ela é aquilo que ela fala. Ela não vê isso, mas a maneira que ela fala para os outros, a maneira que ela fala para si mesma, a maneira que ela fala dela e para ela, está criando a realidade que ela vive. Porque a palavra de Deus criou o mundo e a nossa palavra cria o nosso mundo. Por isso é muito importante mudar a língua para mudar o coração. Porque se está escrito: santificai em vossos corações o Senhor Jesus, como que eu mostro o meu coração para alguém? Na palavra, na palavra. Já dizia os terapeutas do amor, né? De relacionamento, de namoro: você quer conhecer alguém? Deixa a pessoa falar. Você está com alguém? Dê tempo para ela, deixa a pessoa falar. E nós sabemos o ditado: completem, o peixe morre. Deixa falar. A pessoa vai começar a falar de superficialidade, vai falar de periferia existencial. Aí deixa ela começar a falar dela mesma. Tem gente que nunca fala dela, sempre fala de alguém, e sempre fala mal de alguém. Quando Pedro fala mal de João, eu conheço muito mais de Pedro do que de João. Já ouviram esse ditado também, não é? Fique atento às palavras da pessoa. Se é verdade que palavra não edifica, mas que o exemplo arrasta, é também verdade que a palavra revela. A palavra revela. Por isso que, mudando o coração, nós haveremos de mudar a maneira como nós nos relacionamos também com Deus. Na gratidão, no reconhecimento que Deus faz na nossa vida, numa vida de oração diária, né? Olha que bonito. Jesus podia ter ficado entre nós com a presença espiritual, só espiritual, talvez só a sua palavra, e nós o receberíamos no coração. Ele quis ficar também no pão eucarístico, Eucaristia, presença real, corpo, sangue, alma, divindade. E quando você vai comungar, você recebe a hóstia consagrada onde? É no coração? Para que a comunhão chegue ao coração, ela começa onde? Na língua. Ou você coloca a Sagrada Comunhão na língua, ou você recebe a comunhão na boca. Porque a santidade começa na língua. Para que a comunhão que nós recebemos na missa chegue ao nosso coração, ela vai cair na língua, porque tudo começa na língua. Mude a tua língua e você mudará o teu coração. E por último, coroando toda a liturgia, vem a palavra de Jesus. Novamente, amor, amor, amor. Se me amais. Tem gente que ama, tem gente que não ama. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Do grego parakletos, português paráclito, é o Espírito Santo. Amor, obediência, Espírito Santo. Aquele que não ama, não obedece, ou aquele que não obedece, não ama? Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Não se ama porque não se obedece, ou não se obedece porque não se ama?
Jesus está nos falando de uma coisa muito séria, meus irmãos. Ser cristão e ser católico não é cumprir regra, não é fazer porque tem que fazer, não é ser rubricista. A católico tem que ir à missa domingo para bater cartão, é uma obrigação. Então nós temos os católicos obrigacionais, se é que existe essa palavra, de domingo. A domingo tem que ir à missa, tem que bater cartão. Aí o católico de bater cartão, porque eu tenho que ir à missa, porque eu sou obrigado a ir à missa, que me mandaram ir à missa, eles começam assim: me diga, onde que tem missa mais cedo e mais rápida? Tem alguma missa por aí com padre mudo? Porque aí não fala nada, aí é menor ainda, só fica... Por que tem gente assim? Porque ele não está ali por amor. Não é amor, é obrigação. Os pais não entenderam que eles não têm que pôr no coração do filho a obrigatoriedade da celebração, mas tem que levá-los ao amor a Jesus Cristo. Quando as crianças, adolescentes, jovens amarem Jesus de coração, eles vão chamar para ir à missa. Quando o seu namorado e a sua namorada amar a Jesus de todo o coração, eles vão chamar para ir à missa. Quando a sua família amar a Jesus como o Senhor daquela casa, esta família vai procurar a Eucaristia, porque aquele que ama vai cumprir os mandamentos, mas não cumpre o mandamento porque é obrigado, cumpre o mandamento porque ama. A mãe, ela amamenta o filho porque ela é obrigada? Não, é por amor. A mãe levanta de madrugada para ficar trocando a criança 7, 8, 9 vezes porque ela é obrigada? Não, é uma atitude da própria mãe, por amor. Não é fácil, mas ela o faz. Celebramos hoje o Dia das Mães. O amor mais próximo do amor de Deus é o amor da mãe. E gente, você que é filho, eu que sou filho, e nós que temos a graça de termos a nossa mamãe viva, filho e filha não crescem, viu? Coloque na tua cabeça isso, para você parar de brigar com a sua mãe. O cuidado da sua mãe dura a vida inteira. Seja você solteiro, casado, seja você jovem, adulto, ela está ali. Eu não vou contar nomes, porque não é necessário expor a pessoa, mas é uma coisa muito bonita que eu vi. Eu estava num lugar com umas pessoas, estava com a mãe e o filho, homem feito, e a mãe à frente. Pedimos no restaurante um prato, a mãe pediu uma carne com macarrão, e assim foi. O rapaz pediu uma outra coisa, só que o prato da mãe era maior que o prato dele, e parece-me que ele estava com o dobro de fome da mãe. Então ele comeu o dele muito rápido, e a mãe lá estava comendo macarrão e picando bife, a carne dela. E ele naturalmente soltou na mesa essa: mas um prato desse não me enche, eu estou com fome. Ele não terminou de falar fome, a mãe disse assim: graças a Deus que você está com fome, que eu nunca vi um pedaço de carne desse tamanho, está parecendo um chinelo. Esse macarrão que eu comi já me satisfez, coma essa carne. Ele disse assim: se eu não te conhecesse, né, mãe? A senhora está com fome, pode comer, eu vou pedir alguma coisa para mim. E ele pediu. Ela caladinha, foi a hora que eu vi, o prato dela estava vazio, comeu a carne toda. Eu não sei se você tem na sua vida alguém que faça isso por você sem ser a sua mãe. Se você tem, louve a Deus. Uma pessoa que te ama muito, um amigo próximo, alguém que é um presente de Deus para você, fará. Mas atitudes como essa, naturalmente, sem forçar, vem de quem? Da mãe. A mãe, ela faz com naturalidade. Eu tiro do meu prato e coloco o bife no seu. Se você estiver satisfeito, eu estou satisfeita.
E ela faz isso por obrigação? A mãe é obrigada a pegar o bife e colocar no prato do filho? Não, ela faz isso porque ela ama. Quem ama Jesus se sacrificará por Ele. Quem ama Jesus vai cumprir os mandamentos por amor a Ele. Quem ama Jesus Cristo fugirá do pecado por amor a Ele. A coisa, meus irmãos, não é obrigação. E você que vem à igreja precisa ter isso na ponta da sua língua, que as pessoas que não vêm vão questionar você. Ah, mas ser cristão é muito difícil, ser católico é muito difícil, nada pode, é cheio de regras. Você fala, não, ali não é uma questão de regra, é uma questão de amor. E se você ama, você vai cumprir os mandamentos, porque Jesus disse, mostre-me o teu amor cumprindo os mandamentos. Porque se você diz que ama, mas não cumpre os mandamentos, você não ama. E aqui, meus irmãos, não é Padre Christian, é palavra de Jesus Cristo. Se me amais, guardareis meus mandamentos. A pessoa vive como o diabo gosta, vem à missa domingo e fica falando I love Jesus, comunga, e ela acha que está bombando na espiritualidade. Ridículo isso aí, ridículo. Uma atitude que não casa, porque Deus olha e diz uma coisa, mas faz outra. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas há uma consequência maravilhosa. Tem a consequência maravilhosa. Se eu me mortifico por amor, se eu cumpro os mandamentos por amor, se eu me afasto do mal por amor, eu sou alvo do Espírito Santo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E para aquele que guarda o mandamento, e eu vejo que me ama de verdade, eu darei o Espírito Santo. Eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará um outro defensor, um paráclito, que permanecerá junto de vós, estará dentro de vós. Eu virei a vós, vós me vereis, vós vivereis. Está tudo no evangelho de hoje, uma promessa atrás da outra, uma bênção atrás da outra. Mas é preciso obedecer, né? Deus não se compactua com desobedientes. Deus se compactua com a obediência, porque Ele é o primeiro obediente. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda língua professe: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem obedece não erra. Se você obedece a palavra, você está dizendo: eu te amo, Jesus. O que é temor a Deus, que eu pregava há pouco? É você fugir do pecado por amor a Cristo. Que tem muito lugar que você está sozinho, no oculto, que ninguém vai ficar sabendo, que o errado pode ser ali feito. Mas se você ama Jesus e você vai guardar o mandamento, você consegue dizer não àquela situação, não porque você é obrigado, por amor, por amor. Vós recebereis o Espírito, mas o mundo não. Olha que coisa, olha que coisa. Para você o Espírito, para o mundo não. O mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Nós vimos o Senhor, conhecemos o Senhor, e por amor ao Senhor receberemos o Espírito Santo. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Por último, meus irmãos, você consegue ver com clareza na sua vida as manifestações de Deus? Você consegue, durante a semana que terminou,
só essa semana, não estou falando do ano da vida não, essa semana, olhar para a sua semana e dizer assim: isto aqui na minha vida é manifestação de Deus, isto aqui na minha vida é providência de Deus, isto aqui na minha história é ação de Deus. Porque se você não consegue ver isso, você está vivendo só tateando, cego no mundo de luz que é Jesus. Porque a palavra se cumpre, a palavra ela é perene. Quando a igreja proclama a palavra, ela se cumpre. Se alguém me ama, amará o meu Pai, eu o amarei. Você ama a Deus, Deus te ama. Ele nos amou primeiro, e Ele se manifestará a nós. No caso aqui, Ele se manifestará ressuscitado aos seus discípulos, e Ele se manifestará a nós pela palavra, pela Eucaristia. O Espírito permanecerá conosco, e o Espírito estará dentro de nós. Permita-me, meus irmãos, finalizar esta pregação com uma história, uma parábola, só para você refletir durante a semana. Onde você está? Não estou sendo mal educado e tão pouco desrespeitoso. Estou sendo verdadeiro, claro e objetivo. O estágio que você está não influi no estágio que eu estou. E as suas escolhas não tocam o meu sacerdócio. Sua alma, sua palma, meu filho. Cada um faz a cama para deitar. Quando eu faço orientação, direcionamento e correção, não é para o meu bem, é para o seu bem. Porque se você faz ou não faz, reza ou não reza, é santo ou pecador, é problema seu. Isso não me toca. É só para você entender que eu não estou falando para me agradar. Não é uma atitude para o padre. Eu estou falando para você um relacionamento com Cristo. É você e Ele e você. É entre vocês dois este amor aí. O guardar os mandamentos não é porque o padre disse, é por amor a Jesus, para que você receba o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, mas eu preciso guardar os mandamentos e mostrar para Jesus que eu o amo, para que o mundo não me dê uma rasteira no pecado. Por isso o temor de Deus é muito importante, o temor a Deus. Mas a história, meus irmãos, é essa. Estavam construindo uma catedral na Itália, na cidade de Milão, Città Milano, na cidade de Milão, né? E o arcebispo queria acompanhar de perto a construção da catedral. Ele sabia que morreria antes da catedral estar pronta, porque catedrais naquela época demoravam 100, 200, 300 anos, eram catedrais gigantescas, mas ele ali estava. E ele, sempre que estava na catedral, o chefe de obras ficava perto dele para dar uma atenção ao arcebispo, né? E ele ia perguntando: o que é aquilo ali? Ah, ali vai ser a sacristia. Ah, e aquela pedra grande? Ali é a base da cúpula. Depois que fizer o arco, ela vai lá em cima. Nossa, vai ser grande essa cúpula. E aquela coluna ali? Ah, é o presbitério. É onde... Ah, tá bom. E nisso estavam vindo 3 homens carregando 3 blocos de mármore, e eles andavam um atrás do outro. E o chefe de obras disse para o arcebispo assim: o que o senhor está vendo? O arcebispo olhou e disse para ele: não, me diga você, o que você está vendo? Ele respondeu: 3 homens carregando pedras. E o arcebispo: e você verá que eles estão fazendo a mesma coisa, mas cada um com um coração. Porque a gente vê a aparência, mas Deus vê o coração. Posso abrir um parênteses, meus irmãos? A gente conhece muita gente bonita de rosto, não conhece? Mas quando você olha o coração desta pessoa, e tem muita gente que tem uma beleza estética, mas quando você convive com ela, que pessoa maravilhosa.
O arcebispo estava olhando não o que eles faziam, mas com qual coração faziam. E o bispo disse: fique atento, que eu vou te provar que eles estão fazendo a mesma coisa, mas o que manda é o coração. Aí passava o primeiro homem: pss, pss, pss. Meu filho, o que foi, seu bispo? O que você está fazendo? Carregando pedra. Por quê? Porque me mandaram. Eu sou trabalhador aqui, e eles mandaram. Pega essas pedras todas e colocam ela de lá. E nós estamos aqui levando essas pedras para ali. Eu carrego pedra porque me mandaram. Tá bom, vá com Deus. E vem o segundo, carregando a pedra do tamanho do outro, idêntica à pedra. Bom dia, meu filho. Bom dia, bispo. O que você está fazendo? Carregando pedra. Por quê? Porque é aqui que eu recebo o meu salário. Que quando eu trabalho aqui, eles me pagam por semana. E esse dinheiro eu sustento a minha casa, compro o que eu preciso, faço uma pequena reserva. Então eu estou trabalhando para receber o meu salário. Tá bom. O primeiro era porque era obrigado. Esse aqui é para receber o salário. Vai com Deus, meu filho, que o seu salário seja multiplicado. Amém. E vem o terceiro. Bom dia. Bom dia. O que você está fazendo? Estou carregando pedra. Para quê? Porque eu estou construindo a casa de Deus. Aqui vai ser uma grande catedral, onde nós vamos celebrar a missa, onde os nossos filhos vão receber o batismo, onde nós vamos escutar a palavra de Deus, onde seremos abençoados. Eu tenho certeza, eu estou construindo uma casa para Jesus, porque eu amo demais, e tudo que eu fizer aqui para Ele ainda dá pouco. Vai com Deus, meu filho. E ele disse para o cara: viu só? Os três fazem a mesma coisa, mas cada um com um coração diferente. Nós estamos aqui na missa, não estamos? Todos estamos na missa, todos carregamos pedra, mas a pergunta é: por quê? Você vai à missa, por quê? Você tem vida de oração, por quê? Você faz adoração, por quê? O primeiro vai responder: o amor escravo. Eu vou à missa porque me mandaram. Eu vou à missa porque o meu pai e minha mãe me mandam. Eu vou à missa porque um padre falou comigo que não for à missa é pecado mortal. Então o padre me mandou, tem que ir à missa todo domingo. Eu vou à missa porque é mandamento da igreja. Vai à missa. Então eu estou aqui, me mandaram vir, eu cá. A hora que acabar, eu lá. Por que você não peca? Porque eu sou obrigado. Me mandaram no pecar, é um mandamento. Não é um impedimento, né? Não é um pedido, é um mandamento. Então eu faço por amor. Eu faço porque me mandaram. Tá bom. Amor escravo. Só faz porque manda. Segundo, você está aqui, não está? Estou. Para que você está aqui? Amor mercenário, de troca. Porque eu vou carregar a pedra e recebo o meu salário. Eu venho à missa para Deus abençoar meu trabalho, para Deus me dar saúde, para o meu exame melhorar. Eu vou à missa para eu passar na prova, para tirar carteira de carro. Eu vou à missa para o meu filho conseguir o trabalho naquela empresa. Eu venho à missa porque eu sabia que tem uma bênção toda especial. Eu quero uma graça, troca. Você reza para Deus te dar coisa. Você faz novena para Deus te dar coisa. Você acorda tantos dias de madrugada, que é bom, mas se o amor é mercenário, é troca. Eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Terceiro, por que você está carregando pedra? Eu estou fazendo aqui a casa de Deus. É o amor. Por que você vem à missa? Porque eu amo a Deus. O que você veio buscar na missa? Deus. Por que você não peca e foge do pecado? Porque eu amo a Deus.
Por que você não comete aquele pecado que o mundo comete? Porque eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus. Por que você faz jejum? É por amor a Deus. Por que você acorda de madrugada para rezar? É porque eu amo a Deus. Por que você tem o temor? Porque eu amo. Meus irmãos, guarde 3 tipos de amor: o amor escravo, o amor mercenário e o amor filial. Todos os 3 amam a Deus, mas qual é o seu amor? É o amor da obrigação? É o amor da troca? É o amor pelo amor? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu queria ser tantas coisas, mas sou tão pequenina. No coração da igreja eu serei o amor. Meus irmãos, quem já experimentou o amor de Jesus entende o que o padre está falando. É muito diferente você vir à missa para assistir padre, para bater cartão, que foi a missa domingo, e quando você vai à missa com o coração cheio de amor a Jesus. É algo que te toca, é algo que te renova, é algo que te eleva. Quando você vê aquela cena, você sempre diz: foi por mim, foi por amor a mim, e eu o amo. E se eu amo, eu guardarei os mandamentos. E se eu guardar os mandamentos, Ele me dará o Espírito Santo. A sequência é lógica, a opção é sua e as consequências também. Amemos o Senhor do fundo do nosso coração, e se o amarmos verdadeiramente, nós vamos glorificá-lo com a nossa vida, com as nossas escolhas e também com as nossas palavras. Que este domingo nos ajude a aumentar sempre pela oração, pelo pedido, pelo testemunho, o amor a Jesus Cristo, que não cabe às pessoas, não interessa às pessoas. O que interessa às pessoas? O seu amor a Cristo. Interessa a Ele. Mostre na sua oração, mostre na sua observância dos mandamentos, mostre no temor a Deus, mostre com a tua vida que você o ama. Se as pessoas não veem, Deus vê. Se as pessoas não sabem o quanto é difícil para você renunciar ao pecado, Deus sabe, Deus vê e Ele te fortalece. O nosso relacionamento é com o Senhor. Ele vê a sua luta, Ele vê o seu esforço, Ele vê o seu sofrimento, Ele conhece as suas lágrimas. Mas você tem dado um testemunho maravilhoso, porque você o ama, porque você tem guardado os mandamentos. Por mais difícil que seja, você tem guardado os mandamentos, e tenha certeza, Ele lhe dará o Espírito Santo. Ele encherá o seu coração de Deus, que não estará apenas ao seu lado, mas habitará dentro de nós. Ao Senhor Jesus, que nos chama ao amor, que nos convida à observância e que nos concede o Espírito Santo, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.